Quero convidar você agora a tomar comigo o Evangelho. Vamos meditar o que o Senhor tem para nós neste dia de hoje. A palavra dele, o direcionamento, a agenda de Deus. O que Deus tem para nós na sua agenda. Vamos ver o que ele vai falar conosco. Qual vai ser o conselho, a exortação, a coragem que ele vai liberar para nós. Vamos juntos? Quero pedir ao Espírito que venha sobre nós, venha sobre a minha mente, venha sobre a sua mente, nos dando o entendimento e a capacidade de compreender o que Deus quer nos dizer. Espírito Santo, prescruta os nossos pensamentos, a nossa inteligência, dilata, alarga, capacita-nos a entender profundamente a palavra de Deus. Inflama o nosso coração de fé, de esperança. Dai-nos a graça de aceitar como uma boa semente essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pega comigo o Evangelho de São Lucas, que hoje está no capítulo 21. Lucas 21, dos versículos de 1 a 4. Lucas, obrigada, Leandra. A Leandra já colocou aí para nós. Obrigada, Gi. Deus te abençoe. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando, ofertando no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositava 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade, eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositavam como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero convidar você a entrar no mistério desta palavra. O que Jesus vem nos dizer neste Evangelho? Jesus vem dizer para nós assim: uma pobre mulher, uma mulher viúva, tida na sociedade como uma mulher solitária, é uma mulher de exemplo. Jesus toma a vida dela como um exemplo. Naquele tempo, na época de Jesus, na cidade de Jesus, no século de Jesus, a mulher não era exemplo de nada. A mulher não era reconhecida em nada. A mulher só era tida como aquela que era a alegria da sua casa, mas era uma mulher que ficava em casa. A mulher, então, ela não tinha nem acesso a alguns lugares na igreja. A mulher não tinha acesso a alguns ambientes do templo. Então a mulher não era notada. Então, se ela não era notada, ela não poderia ser exemplo para nada. E Jesus, então, ele percebe. Este evangelho, então, ele vem curar o meu coração e o seu coração de todo sentimento e de toda realidade de abandono. Abandono das pessoas, indiferença das pessoas. Quantas de nós fazemos experiência disso, né? De sermos aquelas que estamos em casa, que só trabalhamos, que só servimos, que só nos doamos, que só sabemos dar. Mas Jesus hoje, ele vem dizer isso para mim e para você. Por mais que você ache que o seu marido não vê, que os seus filhos não vê, que a sua mãe não vê, toda a sua oferta, inclusive o seu cansaço, a sua solidão existencial, eu te vejo. Eu estou contigo. O evangelho de hoje já começa aqui. O evangelho de hoje já começa nos curando. Receba essa cura, minha irmã, em nome de Jesus. A palavra de Deus vem dizer para nós que é o evangelho do reconhecimento. Jesus que nos reconhece.
Jesus, ele reconheceu aquela viúva, né? Aquela pobre viúva, uma mulher que não era rica, mas uma mulher que vivia no meio do povão. E a gente sabe que povão é massa. Quando uma pessoa tem destaque, ela é notada. A gente vê aí, né? Não estou medindo dores nem nada, mas a gente vê aí famosos que morrem, parece que abalam o mundo, mas existe tantos acidentes, tantas mortes, assassinatos, tantas coisas acontecendo com o povo, de cidade pequena, periferia, com o povo de interior, com até mesmo o povo de cidade grande, mas que não tem nome e não é reconhecido. Jesus está dizendo assim: essa mulher não era famosa, essa mulher não era uma mulher que tinha títulos, que tinha honras naquela cidade, mas Jesus conhecia aquela mulher, mas ele não conhecia de conviver, ele conhecia o coração dela. Então, minha irmã, eu quero que você, em nome de Jesus, eu quero que você tome posse disso. Jesus está me vendo. Talvez você ainda nem levantou da cama. Você está aí deitada, cansada, batida, sei lá o que você está vivendo. Sei lá qual que é a tua luta. O que eu sei é que Jesus está vendo o teu coração. Talvez você está na sala da tua casa. Talvez você está ouvindo isso no carro. Talvez você está ouvindo isso no banheiro, escovando o teu dente para você ir trabalhar. Escovando o teu dente. Eu quero te dizer, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Jesus está te vendo. Então, é o evangelho, então, de uma mulher que está no templo. Uma mulher que está no templo, veja, Jesus diz assim, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando oferta no tesouro do templo. Jesus, então, ele vê tudo. Ele percebe tudo. Ele nota tudo. E aqui, essa viúva, que tinha muitas das vezes motivos, gente, eu achei interessante, fazendo a minha Alexa Divina, no momento em que eu entrei na cena, eu fiquei pensando, uma viúva, será que ela iria no templo? Será que eu iria no templo? Às vezes tem tempos na minha vida, fases na minha vida, que o abatimento me vem com força total. Será que se eu, Danusa, sendo viúva, não tendo ninguém, eu iria ainda na casa de Deus? Ou será que eu ia me lançar numa preguiça? Eu ia me lançar no desânimo? E talvez nem lá eu estaria. Veja, essa viúva, ela rompe com toda a condição favorável dela. Era favorável e era talvez até mesmo justo que ela ficasse isolada. Eu, viúva, não tenho ninguém por mim. Vou ficar aqui. Para que eu vou no templo? Mas ela se esforça. É uma mulher de esforço. É uma mulher que não fica parada na sua dor, mas é uma mulher que vive. É uma mulher que caminha. É uma mulher que prossegue. É uma mulher que vive todo o tempo as novidades de Deus e ela não para. Ela vai. E Jesus, então, dentro ali, ele observando, ele estava no templo, observando todo o movimento do templo. Ele via quem chegava. Naquela época, se existia várias caixinhas de oferta. Hoje na igreja também nós temos isso. Só que naquela época existia-se, entenda o que eu vou dizer, existia-se aqueles que aplaudiam, tocavam uma corneta, faziam barulho para quando alguém ia lá e colocava uma oferta. Porque tinha a oferta grande, a oferta média, a oferta quase nada e tinha a oferta das viúvas. Era como se tivesse as caixinhas de identificação. Então aqueles que vinham, colocavam na caixinha, tem até um nome, gasofilácio, o nome dessa caixinha, né? Onde as pessoas iam e depositavam então a sua oferta. Gasofilácio, o nome dessa caixinha, né? Aí as pessoas vinham, colocavam e ali todo o templo sabia que a pessoa tinha dado oferta naquele valor. Então era alimentada uma vaidade. Eu posso ofertar, eu posso dar. Aqueles que davam muito, aqueles que davam mais ou menos, aqueles que davam bem pouquinho. E a oferta das viúvas tinha uma caixinha para elas,
que quase nunca era tocado, quase nunca ninguém aplaudia, quase nunca ninguém fazia nada, porque eram poucas viúvas que iam até ali para dar algo, porque o que elas tinham era para elas sobreviverem. O que elas tinham era para elas se manterem. E veja só que coisa linda, né? Então Jesus, ele percebe aquela viúva, coisa que o templo estava atento às manifestações extraordinárias de quem tinha dinheiro, de quem era rico. Jesus estava olhando aquilo que o pobre estava fazendo. Então ela ofertou aquela viúva, né? Ela depositou 2 moedas. Era tudo, presta atenção, era tudo que ela tinha. Ela não tinha mais nada e ela dá. Aqui o que Jesus quer dizer para mim e para você? Ele não quer muito. Porque às vezes a tendência nossa é essa. Nossa, eu preciso dar para Deus, eu preciso devolver para Deus. Inclusive, às vezes vem esse tipo de tentação. Nossa, eu tô pecando. Nossa, eu não tô indo na igreja. Aí, alguma obra social vem até você, você fala assim: ah, para mim ficar de bem com Deus, eu vou dar. Para mim ficar de bem com Deus, eu vou ajudar. Às vezes a nossa consciência nos sabota, nos engana. Infelizmente é isso que a gente faz com Deus. A gente acha assim: ah, eu tenho pecado muito, eu tenho pisado muito na bola, então eu vou dar uma oferta grande na hora que passa a cestinha na missa. Ah, eu vou lá na igreja, eu estou precisando de uma graça grande, então eu vou dar muito por aquela graça, como se a gente pudesse comprar. O que Jesus está dizendo para nós nesse evangelho é: Ele não quer muito, Ele quer tudo. Ele quer o nosso coração, Ele quer toda a nossa vida. Ele quer que a gente aprenda a depender dEle. E não depender do dinheiro, não depender das pessoas, não depender das circunstâncias, não depender das influências, porque tudo isso é pouco perto do muito que Deus pode fazer. Veja, aquela mulher tinha uma intenção, uma motivação em dar aquelas 2 moedas. Deus tinha uma intenção, uma motivação de dar tudo para ela. Enquanto você está pensando em dar para Deus algo que tem número, Deus está pensando em dar para você algo que é infinito. Acreditar na divina providência, acreditar na bondade de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nos dias de hoje, é dar tudo para Ele. É não duvidar do que Deus é capaz de fazer. Quando nós escolhemos o Senhor, escolhemos o Evangelho, escolhemos a palavra, nós vamos precisar renunciar a algumas coisas. Nós vamos precisar dizer não para algumas coisas. Só que o não que eu digo aqui é o sim que Deus dá lá. Grava isso no teu coração. O não que eu dou para o pecado é um sim que Deus dá para a graça. O não que eu dou para as coisas erradas é o sim que Deus dá para as coisas boas na minha vida. Então muita gente olha e fala assim: seguir a Deus é muito pesado. Seguir a Deus é muito difícil. Só que não é. O que você fala não aqui, Deus fala sim na eternidade. E Ele derrama abundantemente provisão na nossa vida. Ele derrama abundantemente generosidade na nossa vida. Deus não desampara. E aqui eu não estou dizendo só de graça, eu estou dizendo de bens materiais também. Eu estou dizendo de bênção também. Eu estou dizendo de honra de Deus. Quando você honra alguém com um presente, quando você honra alguém com uma lembrancinha, Deus está te honrando com presentes que você nunca poderia pagar. Incalculáveis são as graças de Deus na nossa vida. Essa viúva, então, ela vem nos comprovar, ela vem nos mostrar, ela vem nos testemunhar que dar tudo para Deus é também receber tudo de Deus. Tudo, 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 tudo de Deus. Deus, ele está sempre nos surpreendendo com aquilo que ele pode, porque Deus, ele pode, gente, aquilo que ninguém pode por nós. Eu pergunto para vocês, quem pode curar um câncer em fase terminal? Só Ele.
Só Ele. Ontem eu tive a oportunidade de visitar um jovem que sofreu um acidente. E o avô desse jovem estava presente e ele disse assim: eu achei que ele ia morrer. Os médicos pediram para que a gente pudesse rezar. E os médicos, olha isso, gente. Eu ouvi isso de um senhor. E aquilo me trouxe muita certeza de que Deus é capaz de muita coisa. Mas assim, coisas que eu não imagino mesmo. E às vezes a gente já viu Deus curando, a gente já viu Deus libertando, mas eu não me canso de ser surpreendida por Deus. E esse senhor, um senhor mesmo, ele dizia assim para mim: os médicos não nos deram esperança. Os médicos não nos deram esperança. E pediram para que a gente pudesse rezar. Na hora, me veio uma força do Espírito e eu disse para ele: sim, os médicos tiraram a esperança, mas eis que Deus deu a esperança. E a esperança que Deus deu mostrou que Ele é capaz. E o jovem ainda está em recuperação desse acidente, né? Tem 60 dias que eles estavam falando, né? Passou por várias cirurgias e ainda vai passar por várias cirurgias. Mas o jovem está lá, vivo. Vivo. Veja, nós temos um olhar limitado, mas eis que Deus ele vê amplamente tudo. E o que a gente ainda pode experimentar dele, só andando com ele para ver. Só quem se aventura a ter fé vê o sobrenatural. Quem não se aventura, anota isso, gente. Quem não se aventura na fé não vê o extraordinário. Os meus irmãos de carisma, quem tiver aí, anota essa aí. Quem não se limita, quem não se dê essa oportunidade, quem não se dá essa oportunidade de se aventurar no espírito, de se aventurar na fé, não vê o sobrenatural. Se essa família tivesse entrado em desespero, se essa família não tivesse dobrado o joelho e pedido oração, se essa família não tivesse acreditado, talvez hoje eles não estariam contemplando a vida do filho, do neto, porque eles teriam se lançado ao desespero, mas eles deram tudo. Os médicos roubaram deles a esperança. Deus devolveu a esperança. Presta atenção, um não aqui, um não para o pecado, um não para as coisas erradas, um não para a corrupção, é um sim que Deus dá. Eles então disseram não para a resposta dos médicos. Eles disseram não, 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 eu creio em Deus. Não, 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 a mulher, né? O meu filho tem chance de vida sim. Aquele senhor disse, não, 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 o meu neto é de Jesus. Então só ele pode tirar a vida de Jesus. Não é a fala de um médico, não é um laudo médico, não é um olhar de um médico, mas é um olhar do Todo-Poderoso sobre essa situação. É o olhar de Deus, é o olhar divino que é capaz de nos dar a grande graça de viver o sobrenatural. Então essa mulher experimenta esse olhar de Jesus. Então Jesus, os sinos, as pessoas, as trombetas não foram tocadas para ela, porque ela deu apenas 2 moedas. Mas eis que o céu, os anjos, tocavam para ela, dizendo para ela: você escolheu a melhor parte, dar tudo para Deus, entregar tudo para Ele, porque Ele vai te dar tudo. Ele vai te sustentar na velhice, Ele vai te sustentar na solidão, nada há de te faltar, nada. Ele vai tocar no coração das pessoas, Ele vai tocar no coração dos vizinhos, Ele vai tocar no coração dos ricos e Ele vai te sustentar. Deus faz isso. Deus faz isso. É incrível a providência divina em nossas vidas. É fantástica, é surpreendente. E que você hoje tenha essa experiência. Olha só, por mais que você não entenda muita coisa,
que te cabe hoje não é entender, o que te cabe hoje é confiar, como esta viúva confiou. Hoje nós fazemos memória de Santa Cecília, a santa, né, dos músicos, a santa da música, que ela possa hoje te ensinar a ouvir as maravilhas de Deus. Não duvide do que Deus é capaz de fazer. Deus te nota, Deus te abençoa, Deus te conduz. Amém? Amém? Eu ouvi um amém aí? E eu queria que você pudesse, então, escrever para mim aí. Eu queria ver aí na descrição, eu queria ver aí nesses comentários. Qual a palavra que define o seu dia de hoje? Qual a palavra que você hoje define para levar para o seu dia? Qual é a palavra que você definiria? Confiança, esperança, uma frase que Deus tocou, impactou teu coração? Eu queria que você respondesse agora. Em nome de Jesus, animando aí toda a família de fé, declarando aí para a família de fé: meu Deus é o Deus da vitória, meu Deus é o Deus da confiança, Ele me vê, Deus é surpreendente. Queria que você pudesse testemunhar a gratidão a Eduardo, a confiança. Camila, saudade de você, minha irmã, Adriana, amém, enfim, a Leni, confiança, Flavi, Deus me vê, aleluia, Deus me vê, fé, Tuane, aleluia, providência, Deus está me vendo, confiança, olha só, confiança em Deus, fé, Rose, Deus me nota. E eu quero te dizer mais, Mônica, Deus não só te nota, mas Deus te sustenta. Dependência em Deus, entrega total, isso aí, Adriana, Andréia, esperança, persistência, aleluia, Deus me vê, ponha-se de pé, fortaleza, abandone em Deus. Olha quanta coisa, gente, olha quanta coisa linda Deus está trazendo para o nosso coração, doação e providência, aleluia, confiança, gente, coisa mais linda. Que em ti, Senhor, eu possa colocar toda a minha confiança, determinação, olha só, esperança. Oh, meu Deus, olha quanta coisa Deus está trazendo, liberando para nós. É um dia de abundância de graça. É um dia de abundante graça. Meus irmãos, minhas irmãs, que este dia você possa ter essa experiência com o Senhor. A experiência de ir ao templo e dar tudo para Ele. Porque Ele está dando tudo para nós. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o seu dia seja cheio da glória de Deus. Lembrando, estamos aí no jejum de Daniel. Infelizmente, esses dias a gente estava em missão, né? Numa missa de ordenação, estávamos em missão em Guaxupé, não teve como eu entrar, mas hoje nós retomamos a nossa vida normalmente. 12:30 eu entro para nós podermos rezar Salmo 125 para a glória de Deus e logo mais à noite a mesma coisa para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor fortaleça o seu coração, que o Senhor esteja contigo. E eu quero lembrar todos aqueles que fizeram o curso, compraram o curso, né? Desculpa, fizeram não, estão fazendo o curso. Ordena-te para quem tu amas. A aula será amanhã, dia 23. A aula já está pronta, preparada para entregar para vocês algo maravilhoso. Vamos dizer assim, um passo que nós vamos dar em preparação para 2022. Então amanhã, quero que você se programe para que você esteja ao vivo comigo. Danusa, eu não vou poder entrar ao vivo com você. Amanhã à noite eu tenho um compromisso. Eu já tinha agendado algo. Não tem problema. Essa aula vai ficar gravada para vocês terem acesso depois, tá? Não se preocupe. Todas as aulas ao vivo ficarão gravadas para que você tenha acesso, para que você possa depois rever esta aula com calma, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus te conduza e que tudo aquilo que Jesus falou com você neste evangelho seja para o teu dia todo alimento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Claudinha, o horário da aula vai ser às 20 horas amanhã, tá bom? Vai ser às 8 horas da noite. Combinado? Vai ser uma alegria, vai ser uma honra estar ao vivo com vocês neste momento maravilhoso de ordem, tá bom? Espero vocês, que Deus abençoe.
Um beijo no coração, gente. Até amanhã. Até amanhã não, gente. Até meio-dia e meio. Meio-dia e meio eu tô aqui, firme e forte. E logo mais à noite também, se Deus quiser. Deus abençoe.